Olá, boa tarde a todos. Começa agora o Conexão TV Com. O Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, está sendo prejudicado pela falta de funcionários. Desde o final de março, o local funciona com apenas 2 salas de cirurgias, de um total de 8. A Secretaria de Saúde diz que está contratando mais pessoas para os hospitais catarinenses e que os 70 novos técnicos em enfermagem e 17 enfermeiros devem começar a trabalhar em 2 meses. A situação fez com que um documento fosse afixado nas paredes internas da unidade, dizendo que só 2 procedimentos cirúrgicos podem ser feitos ao mesmo tempo, um agendado e outro de emergência. A situação é dramática, mas como resolvê-la? E a situação em outros hospitais é tão complicada quanto a que se apresenta no infantil? Nosso assunto de hoje. Fique com a gente, Conexão TV Com no ar. O fechamento de salas cirúrgicas por falta de profissionais é o assunto do programa de hoje. Você também pode participar do Conexão TV Com, deixando sua pergunta ou comentário nas nossas redes sociais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Roman Leon, secretário-geral do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Roman, prazer recebê-lo aqui, infelizmente diante de notícias que não gostaríamos de estar trazendo. Mas o fato é, o Hospital Infantil Joana de Guzmão já sente a falta de funcionários há muito tempo. Essa foi uma atitude de emergência? Cancelar outros procedimentos além dessas 2 salas porque não tem gente para trabalhar? Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Na verdade, esse problema de déficit de recursos humanos se repete por praticamente todos os hospitais da Secretaria de Saúde, hospitais do Estado. Mas no Hospital Infantil ele assumiu uma proporção crítica, porque ele passou a atingir setores essenciais para o funcionamento do hospital. Então, o centro cirúrgico é um setor crítico e sem funcionário ele não pode funcionar. Outras unidades, como unidades de internação, por exemplo, os funcionários se sacrificam e acabam atendendo um número maior de pacientes e conseguem suprir as necessidades. No centro cirúrgico é diferente, porque lá o funcionário ele é um funcionário especial, que precisa de um treinamento especial, leva meses para se conseguir atingir um nível de qualidade para que um funcionário possa, por exemplo, fazer a instrumentação de uma cirurgia. E, infelizmente, essa situação que já vem sendo denunciada durante todo o ano passado pelo Sindicato dos Médicos, com diversas manifestações públicas, diversas reuniões com os dirigentes, infelizmente chegou num momento crítico que levou ao fechamento de mais salas cirúrgicas que já funcionavam no número limitado de salas, com rodízio de cirurgias entre os especialistas. E com somente 2 salas de cirurgias é impossível você fazer a demanda que é necessária para o hospital. E o que isso teve como consequência dentro do hospital? Como é que está a reação dos pais que precisam de leitos para as crianças? Como é que estão reagindo a isso, inclusive os próprios funcionários? Para os funcionários, o sentimento é de desesperança, tá? Porque o funcionário público, ele quer ver o seu hospital, ele tem orgulho de participar do hospital. Especialmente o hospital infantil, porque o hospital infantil ele sempre foi considerado uma referência nacional. Então eu, por exemplo, fiz residência no Rio de Janeiro. No meu tempo de residência, os meus professores, os meus mestres lá comentavam que o hospital infantil em Florianópolis era uma referência, era respeitado no Brasil inteiro. E o funcionário sentir que chegou nesse momento assim, onde ele não consegue mais dar nem a assistência básica, enfim. Deixou de ser a referência que era? Deixou de ser. E a criança é um apelo muito grande, né? O sentimento de frustração é muito grande. E para as famílias não precisa nem dizer, né? A gente tem já diversas reportagens, diversas imagens que mostram o sofrimento das famílias, né? Os médicos também têm filas de esperas longas, e isso leva a atritos, muitas vezes atritos entre os próprios profissionais que querem ver a sua cirurgia realizada, mas o espaço é muito restrito para isso. Existiria infraestrutura, ou existe hoje infraestrutura para as 8 salas de cirurgia estarem funcionando? O que falta é pessoal ou infraestrutura também é carente? Eu diria para você que para funcionar pelo menos 5 salas existe infraestrutura. Para ativar as 8 salas, que é o que se espera de um governo que queira ser eficiente, e é isso que a gente espera do governo, do Estado. A gente sente que existe a vontade, mas isso aí tem que virar em ações.
Então, a população do hospital, na verdade, as 8 salas nunca foram completamente ativas, mas a população do estado cresceu muito e precisa disso. Precisa que o setor hospitalar acompanhe esse aumento da população. Muito bem. Bom, eu vou abrir a nossa conexão de hoje lá com o Diário Catarinense. Lá está a repórter Cecília Vec. Seja muito bem-vinda, Cecília. As suas colocações e a sua pergunta para o nosso convidado. Boa tarde, Larissa. Boa tarde ao representante do Sindicato dos Médicos. Na ocasião da greve da saúde em 2012, o Estado fez um anúncio de que várias contratações seriam feitas, algumas temporárias, e agora se sabe que isso não foi possível. Nós gostaríamos de saber do sindicato como é que foi o andamento dessas contratações. Essas 70 contratações de técnicos de enfermagem, mais 17 de enfermeiros, é a primeira mobilização nesse sentido no Hospital Infantil? Boa tarde. O governo do estado, na verdade, realizou contratações em número significativo. Infelizmente, foi chamado um número grande de pacientes para um hospital, que é o hospital regional, e as outras unidades permaneceram, não é que não recebam funcionários, mas recebem funcionários numa quantidade insuficiente para suprir as deficiências existentes, e acaba que novos funcionários acabam se aposentando, novos funcionários se demitem, ou se cria novas demandas, como por exemplo no Hospital Celso Ramos está se instalando uma ressonância. Essa ressonância vai gerar uma demanda maior de funcionários. E isso não é reposto na velocidade que é necessária. Isso a gente não pode atribuir unicamente ao governo atual. Isso vem ocorrendo ao longo de pelo menos os últimos 12 anos. Só que a verdade é que chegou agora num momento crítico, onde não se consegue mais dar assistência adequada. E a classe médica, de uma forma geral, ela tem interesse em estar trabalhando no poder público? Hospitais públicos? Ou hoje não vale a pena financeiramente, por exemplo? Não, a luta por uma melhora salarial existe. Mas a classe médica sempre quis trabalhar em serviço público, tá? Porque o serviço público e o Estado têm o poder econômico de oferecer uma assistência com qualidade que muitas vezes até uma clínica privada não tem. Então a gente percebe que os médicos, principalmente aqueles mais especializados, querem sim estar no serviço público e oferecer o seu conhecimento, a sua capacidade, a sua técnica para a população. Bom, eu vou chamar um rápido intervalo. Na volta, gostaria de saber um diagnóstico geral da situação da saúde pública em Santa Catarina, a partir do seu ponto de vista. Um instante só. Estamos de volta com Conexão TV Com, hoje falando sobre o fechamento de salas cirúrgicas no Hospital Infantil Joana de Guzmão por falta de funcionários, aqui na companhia de Roman Leon, secretário-geral do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, e da colega Cecília Vec, subeditora do jornal Diário Catarinense. Bom, deixei uma pergunta no bloco anterior a respeito de que diagnóstico o Sindicato dos Médicos hoje faz da situação da saúde pública em Santa Catarina. Nós temos muito que avançar. É necessário que haja planejamento. O governo do estado mostrou alguma iniciativa quando fez o Pacto pela Saúde, né, destinando um vulto significativo de dinheiro para reestruturar os hospitais. A gente já viu também que o próprio Hospital Infantil está sofrendo com necessidade de obras. O Celso Ramos é a mesma situação, tem um setor inteiro de ortopedia que está fechado por necessidade de obra já há mais de um ano. O Hospital Regional precisa de obras, enfim, todas as unidades do estado têm essa necessidade de obras, né? E equipamentos também. Chegou muito equipamento, na verdade a medicina evolui muito, a tecnologia médica evolui muito e tem essa necessidade de equipamentos e que são, em grande maioria, de alto custo. Mas a grande verdade é que você não faz saúde só com obras e só com equipamentos. Então a política do Estado tem falhado nessa questão de recursos humanos. Como eu já disse, não é uma exclusividade desse governo, vem se acumulando ao longo dos anos. É incompreensível que você vai ter, por exemplo, um aposentado e que esse aposentado não seja planejada a reposição dele, né? Se um funcionário se demite, imediatamente você tem que receber a reposição. Você não precisa ficar clamando por isso, para isso acontecer. Se acrescenta um novo serviço, você tem que... Então, isso aí é uma questão de simples planejamento. Infelizmente,
É preciso chegar nesse ponto para que as autoridades se manifestem. Aí você me falou em 70 funcionários. Claro que 70 funcionários ameniza o problema. Segundo o governo, em 2 meses começam a trabalhar no Hospital Infantil Joana de Guzmão 70 novos técnicos em enfermagem e 17 enfermeiros. Resolve? Ameniza o problema, não resolve, né? O governo do estado o próprio governo do estado atual, no seu primeiro ano, ele fez um levantamento, contratou uma empresa para fazer um levantamento dos déficits de recursos humanos nos hospitais. Do hospital regional, eu posso dizer que chegou ao seu número de aproximadamente 600 funcionários necessários, eles foram contratados. Do Celso Ramos, onde eu trabalho, eu fiz parte desse levantamento, esse número é de 500 funcionários. Eu não tenho acesso ao número do hospital infantil, mas com certeza é um número parecido. Então, 70 funcionários é para amenizar o problema. É para pelo menos poder ativar 4 salas cirúrgicas e amenizar o problema, mas não é de forma nenhuma a solução definitiva do problema. Especialmente se forem funcionários com vínculo temporário, tá? Nós tivemos uma experiência ruim no Hospital Celso Ramos, porque o funcionário que vem com vínculo temporário, ele tem o tempo previsto. Esse tipo de funcionário, para adquirir o treinamento de centro cirúrgico, leva 2 a 3 meses. Quando esse funcionário adquire essa capacitação, a iniciativa privada pega ele. E a gente novamente chega naquela situação de rodízio de sala de cirurgia, de falta de sala para os médicos atuarem. Então, o que é necessário? Contratação imediata, de preferência de funcionários com vínculo estatutário. Não adianta tapar o sol com a peneira botando funcionário com vínculo temporário. E, para aquelas especialidades onde não tem na lista de espera do concurso anterior, tem que se abrir imediatamente um concurso. Leva pelo menos 6 meses até você fazer um concurso e vir a efetivar funcionários. Então, é o mínimo do planejamento se fazer um concurso imediatamente para o Estado. Cecília, sua pergunta para o Roman. Vale acrescentar algumas informações aí ao que vocês estão comentando, Larissa. A nossa reportagem entrevistou hoje o superintendente de hospitais públicos da Secretaria de Estado da Saúde, Renato Castro, e a informação foi que este prazo para a entrada desses 70 técnicos e 17 enfermeiros pode se estender além de 60 dias, viu? O que acontece é que de 30 a 60 dias é o prazo para se concluir o processo licitatório. Mas aí está uma situação que o nosso representante aí do sindicato já citou, que é o tempo de treinamento desses profissionais, que pode levar aí alguns meses, vocês podem até me confirmar. Uma outra informação do Renato Castro seria de que os 2 hospitais que tem prioridade seriam, sim, o Infantil Joana de Guzmão e o Hospital Florianópolis, que já passa por reformas aí há alguns anos, né? Então, o Hospital Celso Ramos, por exemplo, não estaria nessa lista de prioridades das contratações. Eu queria reforçar, então, quanto tempo, mais ou menos, pode levar para um profissional desses começar o trabalho no Hospital Infantil, levando em conta, se ele começar daqui a 60 dias, quanto tempo ele vai levar para ser treinado? Para a atividade de centro cirúrgico, é pelo menos 2 meses, uma estimativa otimista, tá? É evidente que pode vir funcionários que já têm essa capacidade, mas é muito improvável. Na prática, o que a gente vê é você ter que dar o treinamento para o funcionário e depois ele vir atuar. E daí vem a necessidade do planejamento, de se antecipar as ações, né? Se nós chegamos a esse momento, então a contratação agora tem que ser imediata, mas nós já temos que planejar que para daqui 3, 4, 5 meses, se nós não tivermos a reposição com funcionário estatutário, efetivo, que permaneça no vínculo, independente da questão salarial, ser boa ou ruim, se não tiver esse planejamento, nós vamos estar aqui de novo, sentados daqui a 3 meses, 4 meses, com o mesmo problema, que não seja no infantil, vai ser no Celso Ramos, vai ser no regional. Você citou o Celso Ramos agora, mas é que o Celso Ramos acabou de receber os funcionários para suprir parcialmente a demanda. Por isso que não se está se falando do Celso Ramos nesse momento. Mas o Celso Ramos também é um hospital que está deficitário de funcionários. Como é que deveria funcionar esse planejamento? Que tipo de comunicação existe entre um hospital e a secretaria para esse planejamento? Me parece que muitas vezes os diretores dos hospitais não são ouvidos. Porque o diretor do hospital é quem representa a secretaria no hospital. Ora, os diretores dos hospitais encaminham mensalmente a demanda de funcionários necessários, tanto médico, técnico de enfermagem ou enfermeiro. A resposta não vem.
não na velocidade que precisa. Eu chamo a política de reposição de recursos humanos da Secretaria de política conta-gotas. Porque, assim, o diretor manifesta que precisa de 30, 40 funcionários. Se chama 20. Só que é conhecido os prazos para os funcionários assumirem. Então, o funcionário que é chamado, ele tem 30 dias para assumir. Ora, se ele desistir no final desses 30 dias, você vai levar mais 30 dias para chamar outro. Então, já é previsível que você vai ter essa necessidade. Existe uma avaliação da própria secretaria, também de alguns diretores de hospitais, de que esses hospitais estaduais estão superlotados porque as pessoas do interior também recorrem a eles. Falta estrutura hospitalar, unidades, postos de saúde nas cidades? Essa rede precisa ser melhor redistribuída para não sobrecarregar um hospital, às vezes com necessidades que não são urgentes, poderiam ser resolvidas nas cidades e deixar para quem realmente precisa? Isso acontece de fato? Claro, nós temos que entender que a responsabilidade também não é só do Estado. Os municípios têm que fazer a sua parte também. O município de Florianópolis, especificamente, teve uma ação nesse sentido com a construção das UPAs, né? Infelizmente, por questões salariais, também os médicos estão abandonando o atendimento nas unidades municipais. Só no ano passado foram mais de 100 médicos abandonaram, o que gera deficiência no atendimento. O paciente, quando não consegue ser atendido na UPA, ele acaba recorrendo ao hospital. E afoga o hospital, e muitas vezes o médico tem pacientes graves para atender, dentro de um hospital que é de alta complexidade, e acaba atrasando o atendimento dos outros pacientes, que gera revolta da população, totalmente compreensível. Cecília, quer deixar a pergunta para o próximo bloco? Na realidade, Larissa, tem uma outra informação também que eu gostaria de confirmar, que seria se essas pessoas que serão chamadas agora para o Hospital Infantil são do concurso de 2010 ou se são de outros concursos, enfim. Tens a resposta? Não tem a resposta imediatamente. Eu acredito que seja alguma parte do concurso e as outras de contrato temporário. É o que tem se feito nos últimos anos na Secretaria de Saúde. 2010 já está defasado, porque nós temos aí já em andamento 3 anos e médicos se aposentando, novas necessidades. Quer dizer, o tempo de resposta é muito demorado. Por isso que a palavra-chave é o quê? Planejamento. Tem que se planejar com antecedência. Não pode deixar chegar na situação crítica, não pode deixar cair na imprensa, para então somente se tomar uma atitude. Então, você falou que o Hospital Infantil Joana de Guzmão tem outras carências, além da falta de funcionários, tem alas precisando de reforma. Vou querer saber que alas são essas logo depois do intervalo, um instantinho só. Estamos de volta com Conexão TV Com, hoje falando sobre o fechamento de salas cirúrgicas do Hospital Infantil Joana de Guzmão por falta de funcionários, aqui na companhia do secretário do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, Roman Leon, e da colega Cecília Vec, subeditora do Diário Catarinense. Bom, nós temos quase 400 cirurgias eletivas canceladas no Hospital Infantil Joana de Guzmão. Cirurgias eletivas são aquelas consideradas não de urgência. Qual é o problema em deixar essas cirurgias que já estavam marcadas para mais tarde? Esse é o problema, né? O problema é o seguinte: quando a gente chama a cirurgia de eletiva, a impressão que dá é que se minimiza a importância dela. Todo mundo que tem uma doença quer ver o seu problema resolvido, ou porque tem dor, ou porque é um problema que compromete a vida dela. Então, você chamar uma cirurgia de eletiva leva a uma interpretação que pode ser um erro. Eu citei o exemplo, por exemplo, da pessoa que tem uma pedra na vesícula, que causa somente dor. Mas se essa pessoa não for operada, essa pedra vai inflamar a vesícula ou pode causar uma pancreatite grave e até a morte. Ou seja, ela pode se transformar em cirurgia de urgência. E isso se repete em todas as patologias. Então, o funcionamento de sala cirúrgica eletiva também é importante. A gente não pode só pensar naquela urgência, aquela pessoa que chega na emergência necessitando a cirurgia imediatamente, porque os outros, com certeza no futuro,
se tornarão aqueles pacientes que entram pela emergência. E até porque a vida dessas crianças, ela fica parada de certa forma, né? Porque impede o bem viver se ela tem algum problema e precisa de cirurgia, né? Mesmo que não se transforme em um problema de urgência, ela limita a vida da criança. Cecília tem pergunta para fazer. Sim. Larissa, parece esse assunto, essa discussão parece às vezes burocrática, né? Mas ela toca diretamente na vida das crianças e das famílias, né? Então gostaríamos de saber, assim, quais são as especialidades médicas que podem ser as mais afetadas com essa restrição aí nas salas cirúrgicas do Hospital Infantil? Justamente as especialidades que são mais afetadas são aquelas que, em teoria, se parece de menor importância. Então, por exemplo, ortopedia, são pacientes que entram fraturados pela emergência e que têm a sua cirurgia, às vezes, postergada pelo fato de ter pouca sala de cirurgia, mas acaba acontecendo a cirurgia. Uma neurocirurgia, por exemplo, também é uma cirurgia que tem que entrar, ela não pode demorar para ser feita. As outras especialidades acabam aguardando e sendo prejudicada no seu fluxo, né? Especialidades como otorrino, como a própria cirurgia geral, oftalmologia, enfim, uma série de especialidades. Agora, se esses pais, essas crianças não podem recorrer ao hospital infantil, vão recorrer a que unidade hospitalar? Infelizmente, em Florianópolis, o hospital infantil é a única unidade pública que pode dar essa assistência. Bom, então estamos esperando aí que em 2 meses, né, Cecília, Roman, esses funcionários, esses 70 técnicos de enfermagem, mais 17 enfermeiros realmente entrem no hospital para amenizar um pouco a situação. Como o Roman falou, não vai resolver todos os problemas, mas é um indicativo. E pedir o apoio do governador, do secretário de saúde, que se sensibilize para fazer o concurso público imediatamente. A gente tem que planejar para o futuro, para os próximos meses. Roman Leão, secretário-geral do Sindicato dos Médicos de Santa Catarina, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Larissa. Também a colega Cecília Vec, um abraço, até a próxima. É você que nos acompanha. 6h30 amanhã estamos de volta. Até lá.